Boa noite para você, meu irmão. Boa noite para você, minha irmã. Desde ontem não nos vemos, né? Tempo é beça. Mas estamos aproveitando esses momentos, né, de recesso em nossos lares para enviarmos mensagens. Temos feito isso pelas redes, pelo WhatsApp, né? Pelo Facebook, e todos os dias eu tenho procurado colocar uma mensagem com um cântico para que você, meu irmão, possa meditar. E alguém me perguntou, eu disse assim, é para que ninguém esqueça da minha fisionomia. Se a gente não se vê na igreja, as pessoas vão esquecer da minha fisionomia. Então eu faço questão de colocar esses vídeos, sim, porque eu tenho meditado, eu faço as minhas meditações diárias, e agora, simplesmente, em função desse momento, eu reparto com os irmãos aquilo que eu tenho feito como reflexão diária para a minha vida. Ontem eu mencionei algumas pessoas que nos enviam mensagens acerca do nosso programa, aquele que a gente tem feito, as pessoas elogiam, até agora não vi críticas, graças a Deus, né? Mas eu não fiz referência ontem aos membros da nossa igreja, a Igreja Batista em Vila Pinheiro. E eu vou fazer, mas não é fazer agora, mas eu deixei para fazer hoje mesmo, mas muita gente já ficou com ciúme. Então eu vou fazer menção, sim. Vou esquecer alguns nomes, vou lembrar talvez de alguns aqui, mas não levem a mal, irmãos, é porque a minha mente já não é mais a mesma, né? Eu anotei aqui algumas coisas, mas eu posso me esquecer. Mas a Eliana Monteiro, queridíssima filha do pastor Valdir, a família, toda a família do pastor Valdir, né, nos escreve, nos elogia, graças a Deus, né? Irmão Wagner Mota, a irmã Neuzinha Ivantes, da nossa querida Rádio Canaã, né? E o nosso irmão Reginaldo, a casal Alain e Luciana, né? Dani Bispo, nossa ministra de música, não é? A irmã Cristina, Jovelina Cristina Pardini, né? Até a nossa visitante, Wilza Alves, nos escreve. Lá de Bocaina, a Alcione, nossa diaconisa lá de Bocaina, ao casal também Juan Carlos e Jacira, nosso casal de missionários, que também estão sempre nos escrevendo, dizendo que estão sempre conosco. Outros irmãos também nos escrevem e deram a sua curtida, alguns só curtem, né? E nos visualizam. Eu quero dizer que um dos programas nossos, há algumas semanas atrás, ou semana passada, não lembro, nós chegamos a ter 451 visualizações, uma das nossas reflexões. Para isso eu agradeço àqueles que tiveram a paciência de me ouvir, meu muito obrigado, que Deus continue abençoando a todos. Vamos tocar adiante a nossa reflexão de hoje e vamos ouvir um louvor que é orquestrado, um louvor que vai nos falar o coração. É da orquestra do maestro francês André Rieu. Numa das apresentações, ele toca o hino Mais Perto Quero Estar. E nós vamos acompanhar com o maestro André Rieu esta apresentação.
Bonito, comovente. Ao final dessa apresentação, uma plateia de mais de 10 mil pessoas, metade pelo menos chorando muito, porque a graça de Deus ela é evidente. Nós podemos viver sem ela ou fora dela muito tempo, mas quando ela nos atinge, e o louvor é excelente para isso, então essa plateia conhece esse Deus da qual o nosso desejo é estar mais perto. Eu gostaria de refletir a respeito deste episódio, não sei se alguém assistiu, eu estou vendo o jornal, acaba um, começa o outro, entre as minhas meditações, eu estou lá na sala, vejo os jornais, e teve uma notícia, duas notícias, por sinal, em relação a todo esse problema do coronavírus, o isolamento, um desvio, a verba nem saiu ainda, mas já aconteceu um desvio dessa verba de R$600. Já aconteceu. Roubo de máscaras e álcool gel, um galpão cheio, mas lotado, superlotado, de máscaras e álcool gel desviados de hospitais. E aí eu paro naquele trecho da carta de Paulo, a segunda carta que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo. Lá no capítulo 3, ele traça um quadro muito sombrio dos últimos tempos e dá uma relação de características de como seriam os homens para esse tempo. Porque esse é o tempo, chegando próximo do fim. Lá no final do versículo 5, Paulo decreta: afaste-se deles. Então você vai pegar esse trecho, vai dar uma lida em casa e você vai ver um elenco de mal-caratismos. E no final Paulo diz: afaste-se deles. Em algumas outras versões, foge deles. Lógico que nós temos no nosso Brasil, acompanhado nos últimos anos, e acho que desde que o Brasil é Brasil, a corrupção graça nesse país, mas principalmente nos últimos 20 anos nós temos tido assim um cenário de corrupção sem igual em todo o país, em todas as áreas, estadual, municipal, federal. E a gente ouve falar de sanguessugas que se alimentam do sangue e do suor do brasileiro. Bandidos mesmo, bandidos de terno, gravata, superfaturam recursos de todas as áreas. É escândalo para todo lado. Isso até nos enoja, mas até para quem já se acostumou com a falta de caráter que graça no país, isso também causa uma algeriza muito grande. Como dá trambiqueiro no Brasil? Como? O pior é que entre esses, e aí é que está a minha fala muito rápida, entre esses nós encontramos alguns que estão travestidos de evangélicos. Esses homens são uma desgraça para o evangelho. Tempos atrás, o jornalista Márcio Moreira Alves, quando ele criticava o Centrão, que era composto quase que em sua maioria por evangélicos, era um bloco político, ele dizia: a bancada evangélica não exala um odor de santidade. Então, onde há roubalheira, há políticos evangélicos. A questão é que esses picaretas, eles acabaram se filtrando em nossas igrejas, se apossaram do nosso nome, nos arrastaram para as páginas policiais. Nós temos culpa, sim, votamos em gente sem caráter, ou em quem o pastor ou o bispo da seita manda. Temos culpa porque mudamos a nossa pregação, não falamos mais de santidade, mas de prosperidade você ouve falar, não pregamos integridade e os nossos deveres como filhos da luz, mas os nossos pretensos direitos e o que Deus nos deve. A pregação moderna, ela é uma
enxurrada de palavras de ordem. Você pode ver isso. Você nasceu para ser feliz. Deus prometeu deixar todos nós ricos. E outras tolices mais que vão por aí. Muitos membros de igrejas não querem nem compromisso, mas querem apenas a bênção. Os 318 varões lá, descritos lá de Abraão, que foram libertar Ló e recuperar as suas riquezas, tem mais espaço nas pregações modernas que os 12 apóstolos de Jesus, martirizados todos pela sua fé. Muitas pregações, elas soam mais a positividade de Laí Ribeiro que a amorosidade de Jesus, o amor de Jesus. Precisamos falar menos de riquezas. Precisamos falar mais de caráter, integridade. Menos de bens e mais da cruz. Devemos ser mais exigentes. Jesus chama a todos, mas quem vem a Ele deve se arrepender dos seus pecados e viver uma vida honesta, íntegra. Só deve ser membro de uma igreja de Jesus quem seja exatamente regenerado e feito nova criatura. Eu acho que está na hora de acabarmos com os escândalos, principalmente aqueles que atingem as nossas vestes evangélicas. Nós precisamos de uma profunda reforma, eu tenho ouvido isso, mas uma reforma não cosmética, que vai mexer, botar um botox aqui, não é essa reforma, mas uma que enfatize com mais vigor a salvação pela graça por meio da fé. E o andar com Jesus, e uma vida piedosa, de integridade. Precisamos de santos. Atendamos sim ao apelo de Paulo feito ao seu discípulo Timóteo e tomemos para nós. Fujamos deles. Afastem-se deles. Que seja uma palavra que venha trazer para você, meu amigo, essas notícias que a gente ouve. Tem um evangélico envolvido. Não são de fato evangélicos. Não refletem o evangelho. Evangelho é amor, integridade, honestidade, bondade, aquele fruto do Espírito que Paulo nos dá lá, nos elenca em Gálatas 5:22. Fora disso, não é evangélico, não. Tá? Que nós possamos aprender, possamos caminhar nessa luz de Jesus Cristo e, com a nossa luz, podermos iluminar essas trevas de corrupção que nos envolvem. Vamos orar? Nosso Deus, amantíssimo Pai, nós o santificamos nesta hora, ó Pai, em nossas vidas, para que em tudo aquilo que nós estivermos fazendo, realizando, a sua presença possa ser constante em nossas vidas. Nós te oramos, ó Pai, certos de que os seus ouvidos estão atentos às nossas petições, e te rogamos especialmente, ó Deus, para este momento de dificuldade que o nosso país atravessa, não apenas o nosso país, mas o mundo, mas estamos neste país, e é para ele que nós pedimos que tu voltes o teu rosto, cobrindo-nos com as tuas mãos santas poderosas, fazendo com que os efeitos desse vírus sejam mínimos e nós possamos sair, ó Deus, vitoriosos desta crise que envolve toda a humanidade. Nós te rogamos, ó Deus, que tu estejas com os nossos queridos, guardando-os, protegendo-os em tudo. Nos lembramos especialmente do nosso querido pastor Sócrates, ser com ele ali naquele hospital em São Cristóvão, para que, ó Deus, os médicos que estão tratando, os medicamentos que ele está tomando, possam servir de efeito positivo para que ele vença esta crise, ó Pai, deste ataque avassalador do coronavírus. Ó Deus, nós te pedimos pela nossa igreja,
vai nos mantendo ligados, plugados um no outro, ó Pai, ainda que virtualmente, para que não percamos de forma alguma, ó Deus, esse espírito de comunhão que nos envolve. E que este momento de recesso seja muito breve, para que possamos voltar ao convívio da gostosa comunhão na igreja. Guarda os nossos irmãos, proteja-os, assiste-os em tudo, ó Deus. Nós te rogamos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos chegando ao final. Lembrando que, às vezes, alguns irmãos têm dado opiniões. O pastor tem que fazer 2 vezes por semana, ou falar isso, falar aquilo. Eu aceito as sugestões. Podem colocar nos grupos, principalmente o WhatsApp, quem participa, dê a sua sugestão e nós vamos fazer tudo que for possível para que seja um momento o mais possível agradável para você, meu irmão. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos.